Assim, toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos. Caríssimos, desde o começo do mundo havia duas árvores. Desde a criação de Adão e Eva havia duas árvores. No paraíso terrestre havia várias árvores, mas havia duas árvores principais: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A primeira, a árvore da vida, dava bons frutos. Ela conservava a vida do homem e cooperava por virtude divina para a imortalidade dos nossos primeiros pais. Imortalidade esta que era um dom puramente gratuito de Deus. A segunda árvore dava maus frutos, era a árvore da ciência do bem e do mal, e seu fruto era a morte. Deus mandou nossos primeiros pais, Adão e Eva, comerem da primeira, da árvore da vida, e de todas as árvores do paraíso, mas os proibiu de comer da segunda, da árvore da ciência do bem e do mal, para que assim reconhecessem, por um pequeno sacrifício, o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas e sobre eles mesmos em particular. Ora, nós podemos muito bem ver que o fruto da primeira árvore é a vida da graça, a justiça, a santidade, a vida de união e amizade com Deus e, finalmente, a vida eterna. É esta a árvore da vida. O fruto da segunda árvore, da ciência do bem e do mal, é o pecado mortal, o orgulho, a desobediência a Deus e a seus preceitos, a inimizade com Deus e, finalmente, a morte eterna no inferno. Essas duas árvores permanecem existindo, de certo modo, ao longo de toda a história da humanidade. A árvore boa, caríssimos, é constituída por Cristo nosso Senhor e os seus membros. Afinal, disse ele: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A árvore boa é aquela que ilumina as inteligências com o ensinamento de Cristo nosso Senhor. A árvore boa é aquela que transmite aos homens a graça por meio dos sacramentos, para que eles possam observar e observar com alegria a vontade de Deus. A árvore boa é aquela que santifica os homens com a fé, com a esperança e a caridade, com a humildade, a paciência, a fortaleza, a justiça, a pureza. A árvore boa é aquela que fomenta a verdadeira paz que só existe na ordem, que por sua vez só existe quando todas as coisas estão ordenadas, quando todas as coisas estão voltadas, dirigidas para o seu fim último, que é Deus uno e trino. A árvore boa é aquela que defende a verdadeira dignidade do homem, dignidade que se mede por sua união com Deus, dignidade que é esta que se encontra em Ele buscar o seu fim último, que se encontra na santidade e que pode ser perdida na medida em que o homem se revolta contra o seu Criador e busca a sua condenação. A árvore boa é aquela que defende e favorece a verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade que não consiste em poder fazer o bem ou o mal indiferentemente, mas que consiste em escolher os meios bons para se fazer unicamente o bem. A árvore boa é aquela que nos dá a verdadeira alegria, pois ela nos dá a posse do verdadeiro bem que é Deus. A árvore boa é aquela que ama verdadeiramente os homens, pois quer o bem deles, isto é, a sua salvação.
Para tanto, essa árvore, como uma boa mãe, não poupa esforços, admoestações, conselhos, preceitos e até mesmo, se necessário, castigos, que são necessários para o bem dos seus filhos. É essa a árvore boa, nascida da árvore que foi plantada no Calvário, isto é, nascida da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a árvore boa que dá bons frutos para a vida eterna. Ela gera a santidade dos indivíduos, o bem da sociedade e a glória de Deus. E não há dúvidas, caríssimos, que a árvore boa é a Santa Igreja Católica, o corpo místico de Cristo, única barca da salvação, da qual nós devemos ser ramos e ramos vivos pela graça e pela fé, esperança e caridade. Por outro lado, caríssimos, a árvore má é aquela que o inimigo do gênero humano, o demônio, utiliza como seu instrumento para perder as almas. Ele mente e, afinal, é o pai da mentira desde o princípio. Para Eva, ele prometeu sorrateiramente: se comeres da árvore que está no meio do paraíso, sereis como deuses. E ainda hoje esse inimigo nos promete fraudulentamente a felicidade pela desobediência aos ensinamentos e aos preceitos de Deus. Ele faz de nós os ramos da sua árvore pelo pecado mortal, que nos separa de Deus, e nada mais é que a antessala da condenação eterna. E os frutos dessa árvore são, como nos diz São Paulo, a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, a rivalidade, a divisão, seitas, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes que ele cita na sua epístola aos Gálatas. E ele completa: dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. E depois continua na sua epístola aos Coríntios: não vos enganeis, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Eis os frutos dessa árvore má, frutos que são visíveis e abundantes na sociedade de hoje. São eles também frutos dessa árvore má, as falsas religiões, as seitas, o protestantismo, a maçonaria, a teosofia e tantas outras sociedades do mesmo tipo que poderiam ser largamente nomeadas, bem como o esoterismo, a astrologia, tão em voga nos nossos tempos. E muitas vezes disfarçados de uma ciência tradicional, que nada mais é que a ciência do demônio. Caríssimos, existem duas árvores, como existem duas filiações. Existem os filhos da mulher, Nossa Senhora, e os filhos da serpente, como está bem expresso no livro do Gênesis, naquele que é chamado de proto-evangelho. Existem duas bandeiras, como nos diz Santo Inácio de Loyola, a bandeira do demônio e a bandeira de Cristo. O demônio quer que nós coloquemos sob a sua bandeira pelo desejo das riquezas, pelo amor da glória desse mundo, pelo orgulho desenfreado e pelo pecado.
Nosso Senhor, animado por caridade infinita para com Deus e para conosco, quer, por sua vez, que o sigamos com a pobreza de espírito, ou seja, pelo desapego dos bens desse mundo, que devem ser meros instrumentos e não fins. Ele quer que o sigamos pelo desejo dos opróbios e menosprezos contra a vanglória desse mundo. Ele quer que o sigamos pela humildade, que nada mais é que a verdade, o reconhecimento da nossa pequenez, o reconhecimento das nossas fraquezas, o reconhecimento de que nós precisamos da graça para a nossa salvação. A humildade, que nada mais é que o reconhecimento que nós podemos ter uma vida eterna se recebemos a graça de Deus. Humildade esta, diametralmente oposta ao orgulho. Orgulho, que é o pecado do demônio, que prometeu aquilo que não poderia ser obtido: sereis como os deuses, que exaltou a própria natureza, as próprias perfeições, num rompante de orgulho, em desprezo à graça de Deus, e preferiu a absurdidade, a loucura do pecado, reinar no inferno para não servir a Deus. E isso é a loucura do orgulho. Nosso Senhor quer que o sigamos pela virtude, que nós nos coloquemos sob o estandarte de Cristo, estando sob o estandarte da cruz. Ele quer que nós escolhamos a Ele, colocando-nos sob o seu estandarte, fazendo aquilo que Ele nos ensinou, praticando a virtude. Ele quer que nós escolhamos servir a Deus pelo exército da Santa Romana Igreja. Quando, pelo pecado, começamos a nos afastar do estandarte de Cristo para servir ao demônio, busquemos com grande confiança os sacramentos, sobretudo a confissão, para que nós retornemos para a amizade de Deus e, portanto, para o estandarte de Cristo. E busquemos servir em seguida, com ainda maior ardor, nosso Senhor e a sua Santa Igreja. Mas lembremos, caríssimos, que a árvore má produz maus frutos unicamente na medida em que Deus o permite. Isto para tirar desses males um bem ainda maior. E Deus mostra a sua onipotência e sabedoria justamente tirando do mal um bem infinitamente superior. Lembremos que do pecado original de Adão e Eva, enganados pelo demônio, Deus tirou nada mais, nada menos que a encarnação do Verbo divino. E seu Filho unigênito, encarnado, vence o demônio na árvore da cruz, cruz que por sua vez gerou a árvore da Santa Madre Igreja. Não se trata, portanto, de equiparar as duas árvores, as duas filiações e os dois exércitos. Um vem de Deus, que é infinitamente poderoso e infinitamente bom. O outro vem do demônio, uma criatura que é muito capaz, muito astuta e muito poderosa, mas não passa de uma mera
criatura que renegou o Criador e que tenta imitá-lo, macaqueá-lo para o mal. Uma infeliz criatura que somente age na medida em que Deus permite e que permite para tirar desse mal um bem maior. Nunca nos esqueçamos que nós pelejamos sob um estandarte que já é vitorioso. Cristo já venceu o mundo, o demônio e o pecado no alto da cruz. O demônio já está derrotado. Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente. Cabe a nós, sendo fiéis a Deus nessa vida, granjear a coroa da vitória. Ainda age o demônio, o seu corpo infernal ainda age nesse mundo, através das seitas, através das ideologias contrárias a Cristo e sua Santa Igreja, sobretudo o liberalismo e o comunismo. Através das várias sociedades e seitas que espalham o erro e o pecado, através das diversas imoralidades contrárias à natureza que são divulgadas e propagadas na sociedade atual. Sim, os senhores podem me dizer, ainda há tudo isso, mas por enquanto o demônio já está derrotado e todos os membros desse seu corpo demoníaco, se não se arrependerem, já estão condenados. Já vivem, pela morte da alma, um antegosto da morte eterna. Temos nós todos os meios, e meios poderosíssimos, para manter a vida da nossa alma, para nos mantermos fiéis e para nos salvarmos. O príncipe desse mundo e toda a corja infernal já estão derrotados e condenados. Tudo o que eles tentam é sabotar, na medida em que os homens o permitem, a obra da redenção. Mas nunca poderão vencer, e mais que isso, nunca poderão nos vencer na medida em que nós formos fiéis à graça. E nós temos, a cada instante, todas as graças necessárias para nos mantermos fiéis a Deus. Nós temos uma boa mãe na Imaculada, aquela que na sua própria natureza já é vitoriosa contra o demônio e que nos protege com o seu manto. Enfim, caríssimos, se pertencemos outrora aos ramos da árvore má e servimos a iniquidade como escravos do demônio, nós devemos ser agora ramos verdejantes de Cristo, filhos da Santa Romana Igreja, e devemos servir a justiça para chegarmos à santidade e à verdadeira liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, uma liberdade que exclui o mal. Caríssimos, sejamos ramos de Cristo, do seu corpo místico que é a Igreja,
e sejamos ramos vivos. Nosso Senhor nos disse: eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Caríssimos, é na fidelidade à graça, é na perseverança na graça, é permanecendo juntos de Cristo pela graça, que nós temos a verdadeira vida, que é agora o início da nossa eternidade. Perseveremos, nós temos todos os meios para sermos vitoriosos, pois Cristo já venceu por nós. Permaneçamos em Cristo e Ele permanecerá em nós e nós teremos a eternidade bem-aventurada com Ele no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.